cosa es vivir con dignidad. Que todo... Nos bastidores do Vaticano, entre segredos, crenças e poder, surge uma voz inesperada, a irmã do Papa Francisco. Depois de anos em silêncio absoluto, ela finalmente decide falar, e o que ela revela sobre o irmão mais famoso do mundo católico está deixando o planeta inteiro em choque. As palavras dela expõem não apenas o lado humano e controverso de Jorge Mário Bergoglio, mas também bastidores pouco conhecidos sobre sua relação com a família, decisões polêmicas dentro da igreja e até momentos obscuros de sua trajetória antes de chegar ao trono de Pedro. O que motivou essa confissão agora? O que ela sabe que o Vaticano preferiria manter em segredo? Prepare-se, porque nas próximas imagens você vai descobrir fatos surpreendentes, revelações pessoais e declarações que podem mudar a forma como o mundo vê o atual Papa. Mas antes de começarmos, já deixa o teu gostei e inscreve-te no canal, porque isso é fundamental para que o YouTube continue recomendando este tipo de conteúdo para ti e para outras pessoas interessadas em temas que poucos têm coragem de abordar. A tua inscrição é o combustível que mantém este canal vivo, e o teu like mostra ao algoritmo que vale a pena espalhar a verdade e dar voz a histórias que muitos tentam esconder. Se quiseres apoiar ainda mais o nosso trabalho, usa o Super Thanks. Qualquer valor faz uma grande diferença e ajuda-nos a continuar trazendo conteúdos que exigem pesquisa, coragem e compromisso com a verdade. Mas se não puderes contribuir financeiramente, comenta aqui embaixo qual parte desta história mais te surpreendeu, porque a tua opinião também é uma forma poderosa de apoiar o canal. E não saias do vídeo, assiste até o fim, porque a última revelação feita pela irmã do Papa Francisco vai te deixar completamente impactado e questionando tudo o que pensava saber sobre o líder da Igreja Católica. Jorge Mário Bergoglio, conhecido mundialmente como Papa Francisco, nasceu em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, Argentina, em uma família de imigrantes italianos que representava, de muitas maneiras, o espírito de tantas famílias que construíram a identidade social e cultural da América Latina ao longo do século XX. Seus pais, Mário José Bergoglio e Regina Maria Sivori, transmitiram-lhe uma educação profundamente marcada pelos valores da fé católica, da solidariedade e do trabalho honesto. O ambiente familiar de Jorge foi simples, mas repleto de afeto e sentido de comunidade, um espaço em que a religiosidade, o respeito e a valorização das pequenas alegrias do cotidiano eram constantes. Sua família pertencia à classe média trabalhadora de Buenos Aires. O pai era contador de uma empresa ferroviária e a mãe dedicava-se ao lar e à criação dos filhos. Eram 5 irmãos, e Jorge cresceu em um ambiente de partilha e companheirismo, aprendendo desde cedo a importância da empatia e do apoio mútuo. Essa vivência familiar simples, sem luxos, mas repleta de humanidade, foi decisiva na formação de seu caráter e de sua futura visão pastoral, que sempre buscou aproximar-se dos mais humildes e defender uma igreja comprometida com os que sofrem. Desde criança, Jorge demonstrava uma sensibilidade aguçada e um interesse genuíno pelas pessoas. Cresceu em um bairro popular, Flores, em Buenos Aires, um lugar onde conviviam famílias de origens diversas, o que lhe deu uma percepção ampla da realidade social e cultural de seu país. Ele gostava de jogar futebol com os amigos nas ruas, participava das atividades da paróquia e nutria um profundo carinho por sua avó Rosa, uma mulher de fé firme e sabedoria prática que teve grande influência em sua formação espiritual. Ela lhe ensinou a rezar e a olhar para Deus como alguém próximo e amoroso, e não como uma figura distante. Jorge sempre recordou com ternura os ensinamentos da avó, que o marcaram para toda a vida e moldaram sua forma calorosa e humana de falar sobre a fé. Durante sua infância e juventude, ele também desenvolveu uma personalidade reflexiva e observadora. Era um bom aluno e tinha curiosidade por diferentes áreas do conhecimento, especialmente literatura e ciências. Na adolescência, chegou a trabalhar em diversas atividades para ajudar a família, inclusive em um laboratório químico, antes de descobrir sua vocação religiosa. Essas experiências o conectaram com a realidade dos trabalhadores e fortaleceram seu senso de humildade e respeito pelo esforço humano. A infância de Bergoglio, portanto, foi um tempo de aprendizado humano e espiritual, em que o valor da família e da solidariedade se uniu à descoberta de um mundo mais amplo, cheio de desafios, desigualdades e possibilidades. Essa combinação o fez desenvolver uma espiritualidade prática, voltada para o serviço e a compaixão. No ambiente familiar,
Jorge aprendeu que a fé não deveria ser apenas um conjunto de rituais, mas uma força viva que se expressa em gestos concretos de amor. Sua mãe, uma mulher de forte temperamento e devoção, representava para ele o exemplo de coragem e dedicação, enquanto o pai lhe transmitiu a importância da responsabilidade e da honestidade. Essa base sólida se refletiria em sua postura futura como sacerdote e líder religioso, sempre atento à dimensão humana da fé e à necessidade de construir pontes entre as pessoas. Com o passar dos anos, Jorge foi amadurecendo sua vocação religiosa. Ele estudou no seminário e depois ingressou na Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas, onde aprofundou sua formação intelectual e espiritual. No entanto, mesmo dentro do contexto acadêmico e teológico, ele nunca perdeu a simplicidade herdada de sua família. A lembrança do lar modesto, das conversas com os vizinhos e das lições de sua avó o acompanhava constantemente, guiando suas decisões e moldando sua forma de se relacionar com o mundo. Para Bergoglio, a família era o primeiro espaço de aprendizado do amor e do perdão, o lugar onde se aprende a escutar, a compreender e a caminhar juntos. Ele sempre afirmou que a família é a primeira escola de humanidade, e essa convicção tem origem direta em sua própria história. A infância e o ambiente familiar de Jorge Mário Bergoglio não apenas lhe deram uma base moral e emocional, mas também plantaram as sementes de sua futura missão de vida. Desde cedo, ele compreendeu que o verdadeiro papel do ser humano é servir, e que o amor se expressa mais fortemente na capacidade de se doar. Quando mais tarde se tornou Papa, essa mesma visão continuou presente em suas palavras e atitudes. A defesa da dignidade de cada pessoa, a atenção aos pobres e marginalizados, o apelo constante à fraternidade e ao diálogo. Assim, o papel da família e da infância na vida de Jorge Mário Bergoglio foi, sem dúvida, fundamental. Elas formaram o alicerce de uma personalidade que alia firmeza e ternura, disciplina e compaixão. A partir de suas origens simples em Buenos Aires, ele levou ao mundo uma mensagem de esperança e de proximidade, lembrando que, independentemente das posições sociais ou das diferenças culturais, todos compartilham o mesmo desejo de amor, paz e sentido. Sua vida mostra que as lições aprendidas no seio da família, o valor do trabalho, da fé e da humildade, podem transformar não apenas uma pessoa, mas também inspirar milhões em todo o planeta. A vida pessoal de Jorge Mário Bergoglio sempre foi marcada por uma combinação de simplicidade, disciplina e profundo senso de humanidade. Mesmo após se tornar o Papa Francisco, ele manteve hábitos que refletem sua origem humilde e seu modo de vida despretensioso. Desde jovem, Bergoglio cultivou uma rotina pautada pelo equilíbrio entre a espiritualidade, o estudo e o contato com as pessoas comuns. Antes de ingressar no seminário, ele teve experiências típicas de qualquer jovem argentino. Gostava de sair com amigos, dançar tango, ouvir música e torcer por seu time de futebol favorito, o São Lourenço de Almagro. Essa naturalidade em viver as alegrias cotidianas sempre o acompanhou, e mais tarde, mesmo como sacerdote, ele continuou sendo uma pessoa acessível, com humor leve e uma capacidade notável de se conectar com quem o cerca. Nos relacionamentos pessoais, Jorge sempre demonstrou um cuidado especial com as pessoas próximas, fosse com familiares, amigos ou colegas de congregação. Ele é conhecido por sua capacidade de escuta e por sua empatia genuína, características que o tornaram um líder espiritual muito querido. Durante os anos em que atuou como jesuíta e mais tarde como arcebispo de Buenos Aires, era comum vê-lo andando pelas ruas, visitando os mais pobres, conversando com vendedores ambulantes ou parando para tomar um mate em meio às conversas com fiéis. Essa proximidade com as pessoas simples sempre fez parte de seu estilo de vida e mostra o quanto ele valoriza o encontro humano e a troca de experiências sinceras. Mesmo tendo feito voto de castidade e escolhido uma vida sem um relacionamento conjugal, Bergoglio nunca se afastou do valor do amor humano e da importância dos laços afetivos. Para ele, o amor é uma das manifestações mais puras da presença de Deus, e a amizade, uma forma de expressar esse amor no cotidiano. Muitos que o conheceram de perto relatam que ele sempre foi uma presença acolhedora e encorajadora, alguém que sabia oferecer palavras de conforto nos momentos difíceis e celebrar com alegria as conquistas dos outros. Esse modo de se relacionar, baseado na escuta e no respeito, se tornou uma de suas maiores marcas pessoais e influenciou profundamente seu estilo pastoral como Papa. No que se refere ao estilo de vida, Jorge Mário Bergoglio sempre demonstrou uma preferência clara pela simplicidade.
Antes de se tornar papa, vivia em um pequeno apartamento em Buenos Aires, cozinhava a própria comida e utilizava o transporte público para se deslocar. Mesmo após assumir o papado, recusou-se a adotar certos privilégios tradicionais do cargo, optando por morar na Casa Santa Marta, uma residência modesta dentro do Vaticano, em vez dos luxuosos aposentos papais. Essa escolha foi um gesto simbólico poderoso, que refletiu sua coerência e seu compromisso com a humildade e a autenticidade. Ele costuma dizer que prefere uma igreja pobre para os pobres, e seu modo de viver confirma essa visão. Além disso, Bergoglio mantém hábitos simples e saudáveis. Gosta de caminhar, de ler, de escutar música clássica e de passar tempo em silêncio para refletir e rezar. Sua alimentação é leve e equilibrada, e ele sempre demonstrou cuidado com a saúde, especialmente após ter enfrentado problemas respiratórios na juventude, quando precisou remover parte de um pulmão. Mesmo com a rotina intensa de compromissos, ele faz questão de reservar momentos de descanso e oração, acreditando que o equilíbrio interior é essencial para servir bem aos outros. Outro aspecto marcante de seu estilo de vida é sua aversão a excessos e formalidades. Ele gosta de estar próximo das pessoas, sem barreiras. Por isso, ao invés de discursos distantes, prefere conversas espontâneas e cheias de exemplos do dia a dia. Essa autenticidade o torna mais humano aos olhos do público e reforça a imagem de um líder que vive de acordo com o que prega. Ele não busca pompa nem títulos, mas a verdade e a coerência no modo de viver. Sua maneira de se vestir também reflete essa sobriedade. Roupas simples, sapatos pretos e o crucifixo de metal que usa desde seus tempos de bispo. Tudo isso compõe um retrato de alguém que entende a fé não como ostentação, mas como serviço. A vida pessoal de Jorge Mário Bergoglio é, portanto, um exemplo de harmonia entre espiritualidade e humanidade. Ele demonstra que é possível viver com alegria e propósito sem precisar de luxos ou poder. Seu relacionamento com as pessoas é baseado no respeito, na escuta e na empatia, e seu estilo de vida mostra que a verdadeira grandeza está na simplicidade. Ao longo dos anos, manteve-se fiel aos valores que aprendeu na juventude, a importância da humildade, da solidariedade e da vida comunitária. Essa coerência entre o que acredita e o que pratica é o que faz de Bergoglio, mais do que um líder religioso, uma inspiração viva para quem busca um modo de viver mais autêntico, compassivo e conectado ao essencial. A saúde de Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, sempre despertou curiosidade e preocupação em todo o mundo, especialmente por ele ser o primeiro Papa jesuíta e também o primeiro nascido na América Latina, que assumiu o papado já em idade avançada. Desde os primeiros anos de sua vida religiosa, sua saúde teve altos e baixos, mas o modo como ele lidou com cada dificuldade sempre refletiu sua serenidade, fé e determinação. Ainda jovem, Bergoglio passou por um problema de saúde sério que marcaria sua vida para sempre, uma infecção pulmonar grave. Por volta dos 20 anos, enquanto estudava no seminário, contraiu uma pneumonia complicada que o levou ao hospital por um longo período. Os médicos chegaram a considerar sua situação delicada, e ele precisou passar por uma cirurgia para remover parte de um pulmão. A recuperação foi lenta e exigiu muito cuidado, mas, segundo ele próprio contou em entrevistas, essa experiência o aproximou ainda mais de Deus e fortaleceu sua fé. Desde então, viveu com uma capacidade pulmonar um pouco reduzida, mas sem grandes limitações para exercer suas funções religiosas e pastorais. Essa fase de fragilidade também o ensinou sobre a importância de aceitar as próprias limitações com humildade e de confiar na força interior que vem da fé. Ao longo dos anos, Bergoglio sempre manteve um estilo de vida simples e equilibrado, o que ajudou a preservar sua saúde mesmo com o avanço da idade. Ele nunca foi adepto de excessos e sempre valorizou uma alimentação leve e hábitos de vida saudáveis. Costuma acordar muito cedo, por volta das 4h30, dedicando as primeiras horas do dia à oração e à meditação, e tenta manter uma rotina que equilibra trabalho, espiritualidade e descanso. Apesar disso, o ritmo intenso de compromissos, viagens e responsabilidades papais naturalmente exige muito do corpo e da mente, e, como qualquer ser humano, ele já enfrentou momentos de cansaço e desgaste. Com o passar dos anos, começaram a surgir novas preocupações com sua saúde, especialmente em relação à mobilidade. A partir de 2021, o Papa começou a sentir fortes dores no joelho direito,
causadas por um problema de ligamentos e artrose, o que o obrigou a utilizar uma cadeira de rodas e, em algumas ocasiões, uma bengala. Essa situação gerou grande repercussão na mídia, que chegou a especular sobre uma possível renúncia, comparando-o a Bento XVI. No entanto, Francisco sempre tratou o assunto com naturalidade e bom humor, dizendo que os joelhos não obedecem mais, mas que o importante é manter o coração firme e o espírito alegre. Ele optou por não fazer uma cirurgia de grande porte, preferindo tratamentos fisioterápicos e terapias mais conservadoras, justamente para evitar os riscos que uma anestesia geral poderia trazer a alguém de sua idade. Além dos problemas no joelho, o Papa também passou por algumas intervenções médicas mais sérias. Em julho de 2021, ele foi internado em Roma para uma cirurgia no intestino grosso, devido a uma estenose diverticular, uma condição que causa inflamação e estreitamento da parede intestinal. A cirurgia durou cerca de 3 horas e foi considerada bem-sucedida, embora tenha gerado grande preocupação entre fiéis e autoridades. Após alguns dias de recuperação, Francisco voltou ao trabalho com seu habitual bom humor, chegando a brincar que ainda estava vivo e cheio de energia. Em 2023, ele voltou a ser internado para exames e tratamento de uma infecção respiratória, o que reacendeu especulações sobre seu estado de saúde. Ainda assim, sua recuperação foi rápida, e ele mesmo fez questão de tranquilizar os fiéis, aparecendo em público pouco tempo depois e continuando sua rotina de audiências e celebrações. Apesar da idade avançada e das dificuldades físicas, Francisco demonstra uma impressionante vitalidade espiritual. Ele frequentemente diz que a velhice é um tempo de graça e que o importante é saber envelhecer com serenidade, mantendo o espírito em paz e o coração disposto a servir. Essa visão positiva da própria saúde, mesmo diante das limitações, inspira muitas pessoas, especialmente os idosos, a verem o envelhecimento não como um fardo, mas como uma etapa de sabedoria e entrega. No entanto, não se pode negar que algumas revelações sobre sua saúde geraram polêmica e interpretações diversas. Alguns críticos chegaram a questionar se ele teria condições de continuar liderando a Igreja Católica, enquanto outros o elogiaram por sua transparência e por não esconder suas dificuldades. Francisco, por sua vez, sempre foi muito aberto em falar sobre sua condição. Ele costuma afirmar que todos devem aprender a lidar com a fragilidade e que a Igreja precisa de líderes que saibam reconhecer suas limitações humanas. Em uma de suas entrevistas, chegou a dizer que pensa na morte com naturalidade e que não teme esse momento, pois acredita que a vida é um caminho que deve ser percorrido com coragem até o fim. Há ainda rumores sobre outros problemas de saúde, como dores na lombar e episódios ocasionais de fadiga, o que é perfeitamente compreensível para alguém que ultrapassou os 80 anos e vive uma rotina intensa. Mesmo assim, ele insiste em manter seus compromissos e em continuar viajando quando possível, embora às vezes precise adaptar sua agenda. Seu exemplo mostra que a força interior muitas vezes é mais poderosa do que qualquer limitação física. A maneira como o Papa Francisco lida com a própria saúde é, portanto, um testemunho de fé e resiliência. Ele não busca esconder suas fragilidades, mas as assume como parte de sua humanidade, mostrando que o verdadeiro líder é aquele que serve com o coração, mesmo quando o corpo já não acompanha com a mesma energia. Suas revelações sobre o estado de saúde, longe de diminuir sua imagem, acabaram tornando-o ainda mais próximo das pessoas, pois ele se apresenta como um homem comum, sujeito às mesmas dores e desafios que qualquer outro ser humano. Essa sinceridade, aliada ao senso de humor e à esperança, faz com que muitos o vejam não apenas como um líder religioso, mas como um exemplo vivo de coragem, humildade e confiança em Deus diante das provações da vida. As declarações polêmicas de Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, sempre atraíram grande atenção da mídia e dos fiéis em todo o mundo, especialmente porque ele é um líder religioso que fala com uma franqueza e uma simplicidade pouco comuns dentro dos círculos mais formais da Igreja Católica. Desde o início de seu pontificado, em 2013, Francisco tem se destacado não apenas por sua visão pastoral e humanista, mas também por suas palavras diretas, espontâneas e muitas vezes surpreendentes. Entre as muitas entrevistas e conversas abertas que concedeu, algumas de suas declarações mais marcantes dizem respeito à sua própria relação com o papado e ao modo como encara a figura do irmão Papa, uma expressão que ele próprio criou para se definir de forma mais humilde e próxima do povo. Em várias ocasiões, Francisco revelou que nunca desejou ser Papa e que, na verdade, ficou assustado quando foi eleito.
Essa sinceridade provocou grande repercussão, porque rompeu com a imagem tradicional de um pontífice que parece preparado e sereno diante da missão. Em uma de suas primeiras entrevistas após a eleição, ele contou que, durante o conclave de 2013, enquanto os cardeais o elegiam, sentiu um misto de surpresa e medo. Disse que, quando percebeu que o número de votos a seu favor crescia rapidamente, sentiu uma espécie de escuridão interior e pediu a Deus que o ajudasse a aceitar o que estava acontecendo. Ele também confessou que, quando o cardeal brasileiro Cláudio Umes o abraçou logo após a eleição e lhe disse: "Não se esqueça dos pobres", essas palavras tocaram seu coração profundamente e se tornaram o norte de todo o seu pontificado. Esse relato de vulnerabilidade e humanidade contrastou com o tom mais institucional e reservado de seus antecessores, o que fez com que muitos fiéis se identificassem com ele de imediato, mas também gerou desconforto entre setores mais conservadores da Igreja, que preferem uma figura papal mais distante e solene. Francisco também já afirmou em diversas entrevistas que, se dependesse apenas de sua vontade, preferiria continuar sendo um simples sacerdote ou bispo, cuidando das pessoas e vivendo com simplicidade. Ele sempre demonstrou certo desconforto com o aparato do Vaticano e com os protocolos rígidos da Cúria Romana. Em suas palavras, o papado é mais uma carga do que um privilégio, e ele aceita essa missão como um serviço, não como um título. Essa forma de pensar se manifesta em gestos concretos. Recusou o uso de muitos símbolos de poder, preferiu morar em um quarto simples na Casa Santa Marta em vez dos aposentos papais e opta por um carro comum em vez de limusines ou veículos luxuosos. Tudo isso reforça a imagem de um papa que não busca ser um monarca espiritual, mas um irmão entre irmãos, alguém que serve em vez de dominar. Daí vem sua ideia de ser o irmão papa, uma expressão que resume bem sua visão da Igreja. Ele acredita que o Papa deve ser, antes de tudo, um pastor que caminha junto com o povo, e não um chefe que dá ordens de cima para baixo. Em suas entrevistas, costuma dizer que deseja uma igreja de portas abertas, onde todos sejam acolhidos, independentemente de sua origem, posição social ou situação pessoal. Essa linguagem inclusiva, embora admirada por muitos, também tem gerado controvérsias. Alguns o acusam de ser relativista ou de enfraquecer as tradições, enquanto outros o veem como um reformador que busca resgatar o espírito original do Evangelho. Quando fala sobre não querer ser Papa, Francisco faz com sinceridade desarmante, explicando que nunca imaginou que seria eleito e que sentiu grande paz apenas quando aceitou que essa era a vontade de Deus. Ele costuma dizer que a alegria vem depois da cruz, referindo-se à sensação de responsabilidade e sacrifício que acompanha o papado. Em certa ocasião, comentou que sente falta de caminhar livremente pelas ruas de Buenos Aires, de pegar o ônibus, de visitar as favelas e de conversar com as pessoas sem a presença constante de seguranças. Essas confissões mostram o quanto ele valoriza a liberdade e o contato humano direto, e como a rotina papal, por mais respeitável que seja, representa para ele também uma forma de renúncia. Em outro momento marcante, ao ser perguntado se pensava em renunciar no futuro, como fez Bento XVI, respondeu que não descarta essa possibilidade, pois acredita que o Papa deve ter a humildade de perceber quando não consegue mais exercer seu papel plenamente. Essa resposta, ao mesmo tempo prudente e corajosa, causou impacto, pois indicou uma mudança de mentalidade na forma como o papado é entendido. Francisco não vê o Papa como uma figura intocável, mas como um ser humano sujeito às mesmas fraquezas e limites de qualquer outro. Essa visão se conecta diretamente com sua proposta de uma igreja mais transparente, misericordiosa e consciente de sua humanidade. Outra declaração polêmica que chamou atenção foi quando ele afirmou que, apesar de estar à frente da Igreja Católica, se considera apenas um pecador a quem Deus teve misericórdia. Essa frase, dita logo após sua eleição, provocou forte reação porque desafiava a ideia tradicional de um Papa como figura quase infalível. No entanto, para ele, reconhecer a própria fragilidade não diminui a autoridade espiritual, mas a torna mais autêntica. Essa postura humilde e realista é um traço central da personalidade de Bergoglio e permeia todas as suas falas, especialmente quando fala de si mesmo. O tema do irmão Papa também surgiu em discursos e entrevistas em que ele criticou o clericalismo, isto é, a tendência de alguns membros do clero de se sentirem superiores aos leigos. Francisco considera isso um dos males mais graves da Igreja moderna e acredita que o Papa deve dar o exemplo de humildade, lembrando que todos são irmãos na fé.
Ele gosta de repetir que o poder na Igreja é o poder do serviço e que, por isso, o Papa deve ser o servo dos servos de Deus. Essa forma de falar incomoda alguns setores mais tradicionais, que veem suas declarações como excessivamente informais, mas, ao mesmo tempo, encanta multidões que o enxergam como um líder próximo e humano. Ao longo de seu pontificado, Francisco também fez outras declarações polêmicas que reforçam essa ideia de um Papa que não se coloca acima dos outros. Em uma entrevista, comentou que, ao ser eleito, seu primeiro pensamento foi: Senhor, o que eles estão fazendo comigo? Essa frase, dita em tom de brincadeira, revela o espanto e a humildade com que recebeu o chamado. Ele nunca viu sua posição como um prêmio, mas como uma missão exigente, que o obriga a viver em constante oração e discernimento. Mesmo assim, demonstra alegria e leveza em servir, lembrando que o humor e a simplicidade também fazem parte da fé. Em suma, as declarações polêmicas de Jorge Mário Bergoglio sobre o fato de não querer ser Papa e sobre o conceito de irmão Papa não apenas mostram sua personalidade autêntica e transparente, mas também expressam uma profunda espiritualidade centrada na humildade e no serviço. Ele rompeu com a imagem tradicional de um pontífice distante e trouxe ao Vaticano um ar de humanidade e proximidade que há muito tempo não se via. Suas palavras, ainda que causem estranhamento em alguns, ressoam no coração de milhões de pessoas que veem nele não apenas o chefe da Igreja, mas um irmão que compartilha as alegrias e os desafios da vida. Essa franqueza, misturada com fé e empatia, é talvez o que mais define o Papa Francisco, um homem que não buscou o poder, mas o aceitou por amor, e que transformou o peso do papado em um serviço de esperança e compaixão para o mundo inteiro. O relacionamento de Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, durante seu papado, é um reflexo claro de sua personalidade simples, empática e profundamente humana. Desde o início de seu pontificado, em 2013, Francisco deixou evidente que desejava romper barreiras entre o Vaticano e o povo, optando por um estilo de liderança mais próximo, direto e acolhedor. Sua maneira de se relacionar com as pessoas, com a Igreja e com o mundo tem sido marcada por uma combinação de ternura e firmeza, carinho e clareza, mostrando que é possível exercer autoridade com humanidade e humildade. Um dos primeiros gestos que definiu seu modo de governar foi sua decisão de morar na Casa Santa Marta, e não nos luxuosos aposentos papais. Esse simples ato foi simbólico, revelando que queria viver como um pastor entre as pessoas e não como um monarca isolado. A partir daí, seu papado ganhou uma marca de proximidade, não apenas física, mas também emocional. Ele é conhecido por abraçar fiéis, beijar crianças, consolar enfermos e conversar com simplicidade, sem medo de demonstrar emoção. Essa atitude encantou o mundo e devolveu à Igreja uma imagem mais humana e acessível. No entanto, essa mesma abertura também o expôs a críticas e incompreensões dentro da própria instituição. Francisco costuma dizer que o Papa deve ter o cheiro das ovelhas, ou seja, precisa estar onde o povo está, sentir suas dores e suas alegrias. Por isso, ele viaja constantemente, visita comunidades carentes e se envolve pessoalmente com temas sociais e ambientais. Durante o Jubileu da Misericórdia, em 2015, ele insistiu em mostrar que a Igreja deve ser um espaço de acolhimento e perdão, e não de condenação. Essa ênfase na misericórdia foi um dos grandes pilares de seu relacionamento com o mundo, uma mensagem de que ninguém está excluído do amor de Deus. Francisco também construiu relações importantes com líderes de outras religiões e nações, sempre promovendo o diálogo e a fraternidade. Seu encontro com o grande imame de Al-Azhar, no Egito, e a assinatura do documento sobre a fraternidade humana em Abu Dhabi, em 2019, marcaram um novo tempo de respeito entre cristãos e muçulmanos. Ele também se aproximou de líderes ortodoxos e protestantes, reafirmando seu desejo de unidade e cooperação entre as diferentes expressões da fé. Em suas viagens, demonstra atenção aos detalhes e às pessoas comuns, visita presídios, hospitais, campos de refugiados e bairros pobres, mostrando que a presença do Papa deve alcançar os esquecidos do mundo. Essa proximidade, porém, nem sempre é bem vista dentro do Vaticano. Parte do clero considera seu estilo simples e suas declarações espontâneas como ousadas demais ou até imprevisíveis. Francisco, entretanto, prefere o risco da sinceridade à frieza da distância. Ele acredita que o diálogo é o caminho mais poderoso para transformar corações e, por isso, não evita temas polêmicos.
Já falou abertamente sobre a necessidade de acolher pessoas marginalizadas, de cuidar do meio ambiente e de lutar contra as injustiças econômicas. Sua encíclica Laudato Si, sobre o cuidado com a casa comum, é um exemplo disso. Um texto que ultrapassou fronteiras religiosas e foi recebido como um chamado global à responsabilidade e à solidariedade. Ao mesmo tempo, o Papa vive momentos de grande solidão e reflexão. Ele mesmo reconheceu, em algumas entrevistas, que ser Papa significa, às vezes, carregar o peso de decisões difíceis e enfrentar incompreensões. Há momentos em que ele precisa manter distância, não por falta de amor, mas por prudência e respeito às responsabilidades que o cargo exige. Essa distância é também um modo de preservar o equilíbrio entre o afeto pessoal e a missão espiritual que lhe foi confiada. Mesmo assim, Francisco procura transformar essa solidão em oração, e dela tira forças para continuar servindo com serenidade. Entre os momentos mais marcantes de seu relacionamento com o mundo, está sua primeira visita a Lampedusa, pouco depois de ser eleito. Lá, prestou homenagem aos migrantes que morreram tentando chegar à Europa e denunciou a globalização da indiferença. Foi um gesto de empatia que simbolizou todo o seu pontificado, um Papa que chora com os que sofrem. Outro momento emocionante foi durante a pandemia de Covid-19, em 2020, quando ele apareceu sozinho na Praça de São Pedro, em silêncio e sob a chuva, orando pela humanidade. Aquela imagem comoveu o mundo e mostrou o quanto Francisco se sente ligado ao sofrimento coletivo. Ele não fala de fé apenas em palavras, mas em gestos concretos, em atitudes que comunicam cuidado e compaixão. Em síntese, o relacionamento do Papa Francisco durante o papado é construído sobre 3 pilares principais: proximidade, diálogo e misericórdia. Ele é um líder que busca estar junto do povo, que se emociona, que escuta e que fala com o coração. Mesmo enfrentando resistências internas e externas, continua sendo um exemplo de humildade e coragem. Sua maneira de relacionar-se revela uma espiritualidade madura e acessível, uma fé que se traduz em gestos humanos. Francisco não é apenas um Papa que governa, é um homem que caminha junto com os outros, que entende o valor do afeto e da escuta, e que transforma cada encontro em um sinal de esperança. Seu papado é, antes de tudo, um testemunho vivo de que a verdadeira autoridade nasce do amor e do serviço, e que a proximidade, mesmo em tempos de distância, é o caminho mais sincero para tocar os corações. Desde a morte do Papa Francisco, em abril de 2025, um nome tem voltado a despertar curiosidade e emoção em todo o mundo: Maria Helena Bergoglio, a única irmã viva do pontífice argentino. Durante anos, ela foi uma figura discreta, longe das câmeras e dos holofotes do Vaticano, mas profundamente presente na vida de Jorge Mário Bergoglio, o homem que o mundo conheceu como Papa da simplicidade, da humildade e da compaixão. De acordo com informações de portais internacionais e veículos da imprensa latino-americana, Maria Helena segue viva, embora enfrentando problemas de saúde delicados e vivendo sob cuidados constantes. Aos 76 anos, a irmã do Papa teria recebido oficialmente a notícia da morte do irmão logo nas primeiras horas após o anúncio do falecimento. Fontes próximas à família relatam que o momento foi marcado por profunda comoção e silêncio, reflexo de uma ligação que, mesmo à distância, jamais se rompeu. Francisco e Maria Helena sempre mantiveram uma relação marcada por ternura, humor e fé. Em diversas entrevistas, o Papa relatava que conversava com a irmã todas as semanas, uma rotina que ele considerava um descanso para o coração. Nessas ligações, trocavam orações, lembranças da infância no bairro de Flores, em Buenos Aires, e palavras de encorajamento. Para Francisco, ela era o elo mais puro com suas origens, um lembrete constante de quem ele foi antes de se tornar líder de mais de 1 bilhão de católicos. Após sua eleição em 2013, o Papa confessou que sentia arrependimento por não poder visitá-la com frequência. As responsabilidades papais e a saúde frágil de Maria Helena impediram reencontros presenciais. Mesmo assim, Francisco teria insistido em enviar mensagens e bênçãos por telefone, sempre demonstrando o mesmo carinho e simplicidade que o tornaram tão querido pelo povo. Com a morte do pontífice, o olhar do mundo voltou-se para ela, a guardiã silenciosa da memória familiar. Os relatos indicam que Maria Helena, ainda abalada, preferiu não aparecer publicamente.
Vive hoje cercada de pessoas próximas, acompanhando de longe as homenagens ao irmão e revivendo, em silêncio, a história de uma família marcada pela fé e pela coragem. Sua vida, agora, simboliza uma extensão do legado do Papa Francisco: a humildade diante da dor, o poder do afeto familiar e a fé inabalável nas horas mais sombrias. Mesmo sem discursos ou aparições, Maria Helena Bergoglio tornou-se um símbolo de amor e resistência. A mulher que testemunhou o nascimento, a missão e a despedida de um dos papas mais humanos e inspiradores da história moderna. E assim encerramos esta comovente história sobre Maria Helena Bergoglio, a irmã do Papa Francisco, cuja voz emocionada revelou um lado profundamente humano do pontífice. Entre lembranças, saudade e fé, suas palavras mostraram que, mesmo diante da distância e do tempo, os laços familiares permanecem mais fortes do que qualquer título ou função. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, deixe o seu gostei. Isso é essencial para que o YouTube entenda que vale a pena recomendar este vídeo para mais pessoas. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma das próximas histórias inspiradoras e cheias de significado que estamos preparando. Agora, queremos saber a sua opinião. O que você achou das declarações de Maria Helena? Qual parte dessa história mais te emocionou? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua participação é muito importante e enriquece a nossa comunidade. E antes de encerrar, não saia ainda. Clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Ele traz uma história ainda mais surpreendente e apaixonante que esta, e temos certeza de que você vai se envolver do início ao fim. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.